Sim, Deus, é verdade, Senhor. Irmão, hoje é culto de Santa Ceia. Vou falar para vocês, conversar com vocês aqui, compartilhar um pouco com vocês, né, sobre Santa Ceia. Vou explicar para vocês o que significa Santa Ceia. Né? Temos Santa Ceia em português, no grego é Eucaristia. Santa Ceia, Eucaristia vem do grego. Os católicos usam muito, né? Eucaristia, né? De costume nosso, a gente usa o termo Ceia do Senhor ou Santa Ceia. Os católicos usam Eucaristia, significação de graça, ação de graça, dar graça. O termo em hebraico significa Kiddush. Kiddush é em hebraico. Eucaristia é a tradução de Kiddush em hebraico. O que é um Kiddush? Um Kiddush é um comer cerimonial. A Santa Ceia é um comer cerimonial. A pessoa não vem para cá para um banquete. Aqui é um comer litúrgico, é um comer cerimonial. Né? E de onde que vem esse costume de Santa Ceia? É o pão, simboliza o corpo de Cristo, e o vinho ou o suco de uva, que são o fruto da vide, fruto da videira, que pode ser o suco de uva. De onde vem esse costume de se comer? Por que Jesus, quando vai cear com os seus discípulos após a Páscoa, porque o Kiddush, irmão, ele abre um jantar, ele é um comer cerimonial, ele abre um jantar, ele abre uma festa. Então, ou seja, vai ter uma festa, como que os judeus fazem? Antes de começar a celebração da festa, pode ser qualquer festa, a festa da Páscoa, a festa dos tabernáculos, não importa qual é a festa que vai ser celebrada. Eles têm o costume de, antes de celebrar, eles vão comer um pedaço de pão e tomar, no caso dos judeus, eles tomam vinho mesmo alcoólico. Eles tomam um cálice de vinho. Isso é um comer cerimonial. Então, Jesus estava com seus discípulos na Páscoa, e aí ele vai instituir o quê? A Santa Ceia. A Santa Ceia vai ser instituída para os cristãos na Páscoa. A última Páscoa de Jesus com seus discípulos, eles se reúnem em uma casa. Meu Deus! Jesus vai falar para os seus discípulos: vai e prepara uma casa, e eles vão e preparam uma casa. Estou resumindo aqui. Eles vão preparar uma casa, e aí eles vão celebrar a Páscoa, que simboliza a saída do povo judeu do Egito. Então, eles estão ali, celebrando a Páscoa. E aí agora Jesus vai fazer um comer cerimonial. Agora Jesus vai celebrar com os discípulos um Kiddush. Então ele vai pegar um pão, um pedaço de pão, e um pouco de suco de uva, e vai instituir a Santa Ceia. Glória a Deus. Que é o que a gente celebra até hoje, nos dias de hoje. Já tem mais de 2000 anos que a gente tem esse costume de celebrar a Santa Ceia. E em grego, Eucaristia, em hebraico, Kiddush. Em português, Santa Ceia, Ceia do Senhor. E de onde que vem esse costume? Esse costume vem, é antigo, vem lá de Abraão. Vai aparecer um personagem ali na história de Abraão chamado Melquisedeque. O que Jesus... Que é engraçado, né? Tanta coisa ali que Jesus poderia pegar para simbolizar o seu corpo e para simbolizar, né, o seu... Por que ele vai pegar o pão? Ele poderia ter pegado ervas amargas. Essa aqui é ervas amargas. As ervas amargas simbolizam o meu corpo. Não, ele pega o pão. Por que ele pega o pão e por que ele vai pegar o vinho? Por quê? Porque Jesus, ele é o quê? Sacerdote segundo a ordem de quem? Melquisedeque. E Melquisedeque vai ceiar com Abraão. E o que Melquisedeque leva para ceiar com Abraão? Eita Deus. Pão e vinho. Meu Deus. Então isso é um costume antigo, mas ali é um comer cerimonial. Ali não é um comer para encher a barriga. Depois a gente vai entrar lá em Coríntios, que era o que estava acontecendo lá. O povo não estava sabendo discernir a ceia do Senhor. Porque, irmão, isso daqui é fonte de vida. Fonte de vida. O pão, aqui o suco de uva, aqui o pão, ele é fonte de vida e de saúde para nós, mas também de maldição. Será que os domingos que você vem, todos os terceiros domingos que você vem, dá licença, posso tocar isso? Sim. Com respeito, com reverência. Toda vez que você vem, minha mão está junta, tá? Vou pegar nenhum e esse um que eu vou pegar vai ficar para mim tomar minha ceia. Dá licença, ó, peguei um, para não ter falta de higiene.
pão aqui, ó, os terceiros domingos, e pega aquele cálice ali para beber, será que para você, para mim, está sendo fonte de vida e de saúde? Ou está sendo maldição? Será que a tua vida talvez está atrasada porque tem um demônio na tua vida? Ou porque você está tocando em algo que é santo, puro e sagrado de forma errada? E depois que inventaram o diabo, pronto, né? É igual desculpa. Depois que inventaram desculpa, ninguém erra mais. Ah, desculpa, você querer. Tá bom, te perdoou, mas e aí? O problema é como vai ficar? Né? Então, irmão, depois que inventou o diabo, pronto, agora tudo é diabo. Não que ele não existe, que ele não age. Isso aí é óbvio. Que destrói a vida do ser humano. Mas e aí? Qual é o significado que isso tem para você? Qual o significado disso aqui na tua vida? O que isso aqui reflete na tua vida? Como que tem refletido na tua vida? Será que você tem saído daqui com vida e com saúde? Ou você tem saído daqui mais atrasado do que você entrou? Porque isso não é culpa da igreja, isso não é culpa da celebração. Isso é culpa do teu entendimento. Então você precisa entender, irmão, isso aqui é santo, isso aqui é sagrado. Isso aqui é o meu corpo que é partido por vós, é o corpo de Cristo. Não literalmente é o corpo de Cristo, porque senão seria a transubstanciação, que é o que os católicos acreditam. Que o corpo e o sangue, na hora da ceia, depois que a tua brisa, o pão de fato se torna o corpo de Cristo. E o suco de uva, o sangue de Cristo. Isso seria canibalismo. Né? Então aqui é um símbolo, é como eu te falei, é um símbolo. É um comer litúrgico. É um comer cerimonial. Qual o significado que isso aqui tem para a tua vida? Qual o significado que você dá para isso aqui para a tua vida? Isso aqui é muito sério, irmãos. Jesus fala: aquele que comer e beber indignamente, come e bebe para a tua própria condenação. Aí a gente vem e acha: não, mas que é santo, que é sagrado, quem é que pode comer isso aqui? Só quem é batizado. Só quem é batizado, quem não é batizado não pode comer. Tem lugares que liberam: irmão, você pode comer, porque na Bíblia não está escrito onde que uma pessoa que não é batizada não pode comer. Aí eu te digo para você: quem disse para você que não está escrito na Bíblia? Está escrito sim. Só lê a Bíblia, lê da forma correta. Você vai ver lá que não pode. O que significa a Santa Ceia, irmãos? A Santa Ceia significa, o que Paulo fala? Vai falar para a igreja de Coríntios: todas as vezes que comeis a ceia do Senhor, anunciai a morte do Senhor até que Ele venha. Então, todas as vezes que você come a Santa Ceia, come o pão e bebe o cálice, você está anunciando a morte de Cristo. Está fazendo menção da morte de Cristo. Não é ressurreição, não é nada, é morte. Está anunciando a morte de Cristo. É isso que a Bíblia ensina. Estou falando que a Bíblia ensina. Então você está anunciando a morte de Cristo até que Ele venha. A morte para quem? Para o mundo. O mundo vai saber que Cristo morreu. Você tem um redentor que morreu por você, pelos seus pecados, pelas suas falhas. Então você está anunciando a morte de Cristo até que Ele venha. O que é o batismo? O que significa o batismo? Aí você vai entender porque só quem pode tomar a Santa Ceia é quem é batizado. Porque se eu estou liderando uma igreja, uma congregação, não come. Eu assumo, eu posso falar: pode jogar na minha conta. Lá no céu eu resolvo com Deus. Joga na minha conta, joga na minha conta. Não come. Quem não é batizado não é para comer, não é para pegar. Ah, mas não pode impedir. Não pode impedir. Em que sentido? Em que critério que não pode impedir? Porque ali ele está falando para a igreja. Ele não está falando para pessoas que não fazem parte do corpo. Quando ele está falando não impeçais, ele está falando para a igreja, né? Pessoas que fazem parte do corpo, que é membro do corpo. Então, se você não se batizou, você não é membro do corpo ainda. Você não faz parte do corpo. Por quê? O que significa o batismo? O batismo significa morte, sepultamento e ressurreição. Então, se o batismo significa morte, sepultamento e ressurreição, como que, se você não morreu, Romanos 6,3 fala assim, ó: ou não sabestes? Quer que eu vou abrir aqui? O detalhe que faz a diferença. Glória a Deus. Vem aqui, ó. Abre Romanos 6,3. Quem
tiver a Bíblia, ele pode ler. Romanos 6, 3. Fala assim. Romanos 6, 3 fala assim, ó. Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte. Portanto, fomos sepultados com ele na morte, por meio do batismo, a fim de que assim como Cristo ressuscitou dos mortos, assim andemos nós também em novidade de vida. Então, ou seja, quando a pessoa toma a decisão de se batizar, ela está morrendo com Cristo, sendo sepultada com Cristo, e assim como Cristo ressuscitou, ela também agora ressuscita para andar em novidade de vida. Glória a Deus. Então, se a Santa Ceia significa o quê? Anunciar a morte do Senhor até que Ele venha. E batismo significa o quê? Morte, sepultamento e ressurreição. Não sabeste que foste morto com Cristo pela morte no batismo e sepultado com Ele? Então, ou seja, se você não morreu na morte pelo batismo com Cristo, como que você vai anunciar a morte de Cristo até que Ele venha? Não tem lógica, irmão. Interpretação disso. Isso aqui aprende na escola, interpretação de Deus. Isso aqui não tem nada místico, não tem nada sobrenatural. Isso aqui não é teologia, não. Não é teologia que eu estou pregando, não. Isso aqui é interpretação simples. Isso aí aprende na escola, interpretar um texto. Então, só pode tomar a Santa Ceia quem é batizado. Porque quando a pessoa se batizou com Cristo na morte, pelo batismo, ressuscitou, foi sepultada com Ele pelo batismo e ressuscitou com Ele. Aí sim você pode pegar o pão, pode pegar o suco de uva e fazer menção da morte de Cristo. Porque de fato você está com Ele. Senão não tem comunhão, irmão, não tem comunhão nenhuma. Vamos lá, vamos seguir. Então, Melquisedeque ele vai trazer para Abraão pão e vinho. Pão e vinho eles vão comer, um comer cerimonial. Melquisedeque ele é o que? Rei e sacerdote. Jesus é o que? Sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Jesus também ele é rei e também é sacerdote. Jesus ele faz os dois papéis. Ele também é rei e também é sacerdote. Por isso que ele vem segundo a ordem de Melquisedeque. Então isso daí é um comer cerimonial. Então quando se encontrava um rei ou um sacerdote, então eles comiam assim. Era um comer litúrgico, um comer cerimonial. Por isso que quando o sogro de Moisés, Jetro, se encontra com quem? Com Arão, irmão de Moisés, que também era sacerdote, o que Arão vai trazer para comer com Jetro? Ou com Reuel, que é o mesmo personagem? Ele vai trazer pão e vinho. Então isso já era costumeiro entre os sacerdotes, comer pão e vinho. Por isso que Jesus, sendo sacerdote, sendo rei, ele vai pegar o pão, ele vai pegar o vinho. Este é o meu corpo que é partido por vós, e este é o meu sangue que é derramado por vós. Por quê? Porque Jesus é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Então, se ele é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, ele tem que fazer igual a Melquisedeque. É da mesma ordem. É a mesma liturgia. E aí o que estava acontecendo? É um comer litúrgico. Aí o que estava acontecendo? Agora a gente vai entrar na palavra. Aqui é a introdução e aqui a gente vai entrar na palavra. Aleluia. 1 Coríntios capítulo 11, verso de número 17. Estava acontecendo lá. Estava acontecendo era o quê? Eles estavam comendo sem discernir o corpo de Cristo. Estavam esfomeados, eles comiam. A Bíblia fala que eles não esperavam uns pelos outros, eles achavam que aquilo era um banquete. Mas a Santa Ceia não é um banquete. A Santa Ceia é para vir e você, isso aqui é um memorial, isso aqui é para você vir, então você vai pegar um pedacinho de pão, um pouquinho de suco de uva e você vai fazer menção, você vai lembrar do sacrifício de Cristo na cruz, você vai dar total reverência àquele sacrifício, àquele ato salvador de Jesus. E não comer igual um doido, tipo, sei lá quem foi que morreu, quem viveu. Eu quero saber quem encheu a barriga. É o que estava acontecendo na igreja de Corinto, eles não discerniam. Aí Deus vai dizer assim, ó, pode ficar sentado. 1 Coríntios 11, 17, vai falar assim, ó, portanto,
Nisto que vou dizer, não os elogio. Estou lendo na NVI, tá? Não os elogio, pois as reuniões de vocês mais fazem mal do que bem. Está vendo como isso aqui, ó, pode ser algo para a tua vida, para a saúde da tua vida, como pode ser para a tua maldição? Porque é sério, irmão. Aí continua. Em primeiro lugar, ouço que quando vocês se reúnem como igreja, há divisões entre vocês. E até certo ponto eu creio. Pois é necessário que haja divergência entre vocês, para que seja conhecido quais dentre vocês são aprovados. Quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor. Porque cada um come a sua própria ceia, sem esperar pelos outros. Então o que estava vendo ali? Uma desordem, uma bagunça. Não tinha organização. Né? Eles davam a hora de comer a ceia, então o texto vai dizer que os mais tinham mais condição, comiam tudo, e aqueles que não tinham condição, que a igreja é composta de várias classes sociais. Pessoas que têm, pessoas que não têm. E aí o que acontece? Os que mais tinham dinheiro chegavam na igreja e pareciam doidos. Queria comer tudo. E os que nada tinham, aqueles que eram mais simples, mais humildes, ficavam olhando, não dava tempo. Era a única oportunidade que eles tinham de fazer uma refeição digna. Mas os ricos, eles iam e comiam tudo. Aqui havia, como eu falei, o Kiddush, ele abre o quê? Uma refeição. Aqui, em Coríntios 11, existia uma festa chamada Festa do Amor, a Festa do Ágape, a Festa da Confraternização. Então eles tinham de costume de comer. Era a Festa do Amor, era a Festa da Confraternização, a Festa do Ágape. Então, eles comiam e celebravam a Santa Ceia. Eles comiam, se alimentavam e depois terminavam na Santa Ceia. Isso era de costume. Só que a igreja não estava discernindo o que era o jantar e o que era o comer cerimonial. O que era o jantar da festa do amor, da confraternização, e o que era a Santa Ceia, que é o comer cerimonial. Eles estavam comendo tudo. Estava uma desordem, estava uma bagunça. E aí Paulo vai escrever advertindo a igreja de Coríntios. E o texto continua. Eu parei no 21? Foi isso? É? Isso mesmo. Quando vocês se reúnem é para comer a ceia do Senhor. Porque cada um come a sua própria ceia, sem esperar uns pelos outros. Assim, enquanto um fica com fome, o outro se embriaga. Será que vocês não têm onde comer e beber? Ou desprezam a igreja de Deus e humilham os que nada têm? Que direi eu? Elogiarei vocês? Certamente que não. Então, está entendendo o que estava acontecendo ali? Estava vendo glutonaria, o pecado da glutonaria, o comer. Ouve então, indignamente aqui, dentro do contexto, é comer de forma errada, com glutonaria, comer demais. O pecado aqui, quem fala, aquele que come e bebe indignamente, come e bebe da sua própria condenação, não é o pecado da lascívia, não é o pecado da prostituição, não é isso. Dentro do texto aqui, é a glutonaria. Era isso que estava acontecendo na igreja de Coríntios. Glutonaria. E a Bíblia fala que os glutões não herdarão o reino do céu. Então é o suficiente. Ah, mas eu posso comer em pecado, eu posso comer em prostituição, eu posso comer em adultério? Lógico que não. Mas o pecado que está sendo tratado aqui é o pecado da glutonaria, irmãos. O texto está claro aqui. Vamos lá, vamos prosseguir. Aleluia. Me ajuda aí, onde que eu parei, irmãos? Que essa Bíblia aqui, quando eu vou dizer que ela está. Oi? 23? 23? Tá bom. Glória a Deus. Pois, aí agora Paulo entra. Pois recebi do Senhor que também entreguei a vocês que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graça, a partir disso, isto é o meu corpo, que é partido, meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este é o cálice da nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que beberes em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam
A morte do Senhor até que ele venha. Então, é morte. É morte. Portanto, todo aquele que come ou pão e bebe ou cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue. E comer indignamente é isso, isso não havia. Eles não estavam discernindo, eles achavam que era ruim comer. Esquecia dar reverência, aquele cerimonial que está envolvido nesse ato de ceiar. Aí ele vai dizer: examine-se cada um a si mesmo, então coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir, sem discernimento do corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por isso há entre vocês muitos fracos, doentes, e vários que já dormiram. Aqui é morte, tá? Aqui não é eufemismo. Dormir aqui é morte, tá? Eles morreram. Por isso que há entre vocês muitos fracos e doentes e muitos que já até morreram. Por quê? Porque pegam o pão e pegam o cálice de qualquer jeito. Deus. Tem reverência, não consegue olhar para a cruz e refletir o que Jesus fez por nós. Come por comer, sabe? Às vezes até sem maldade, irmão. Às vezes até sem entendimento. Às vezes a pessoa fala: eu sou batizado, então eu tenho que comer. Aí não sabe, ele pega ali e come. É comunhão. Mas não sabe por quê, com quem. Mas hoje, Deus está te dando mais uma oportunidade de aprender. Mas, se nós tivéssemos o cuidado de examinar nós mesmos, não receberíamos juízo. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Então, Deus está nos disciplinando hoje. Para quê? Para que a gente não seja condenado com o mundo. Glória a Deus. Disciplina. Portanto, meus irmãos, quando vocês se reunirem para comer, esperem uns pelos outros, com ordem. Ninguém fica para trás. Se alguém estiver com fome, coma em casa. Então, ou seja, aquele ato não é para encher a barriga, é um comer litúrgico. Glória a Deus. Quem tem fome, come em casa. Para que quando vocês se reunirem, isso não resulte em condenação. Quanto ao mais, quando eu for, darei instruções a você. Agora, interessante, irmãos, por que estava havendo essa desordem na igreja? Por que estava tendo essa desorganização? Por que estava acontecendo glutonaria na igreja de Corinto? Sabe por quê, irmãos? Por incrível que pareça, os líderes da igreja eram eles que promoviam aquela bagunça, aquela desordem, aquela desorganização. Aprenda uma coisa, irmão. Quando você vê na maioria das vezes, não sempre, não todas as vezes, mas na sua grande maioria, quando você vê uma igreja desorganizada, um grupo desorganizado, ou uma empresa desorganizada, e você pode explicar o que você quiser, uma casa, o que você quiser, tá? Não se limita aqui. Desorganizada é porque, na grande maioria das vezes, tá? Não é sempre, mas na grande maioria das vezes, é porque os líderes estão pior do que as ovelhas. Ou porque se desviaram, ou porque de tanto ceder, de tanto ser flexível, com o que não é para ser flexível, porque aí é caso de casos, aí não cabe a mim, aí cabe às lideranças, tá? Ver se aquilo dá para ter uma flexibilidade ou não. Ou na grande maioria, de tanto ter sido tão flexível, perdeu o controle da tropa. E a igreja foi a ruína naquela história. Você quer ver? Isso aqui se chamava a festa do amor, né? A festa do ágape, né? A festa da fraternidade. Em Judas, versículo 12, que é o único capítulo que tem em Judas, que é um capítulo só. É isso aí. Olha o que eles vão dizer, o que ele vai dizer. Referente a esse dia, o dia da comunhão, o dia da fraternidade. Olha o que ele vai dizer, velho. Olha o que Judas vai dizer. Judas vai dizer assim, ó. Esses homens são rochas submersas,
abençoada, festa da comunhão, a festa que terminava na Santa Ceia. Olha o que eles faziam, ó. Esses homens são rochas submersas nas festas de fraternidades que vocês fazem, comendo com vocês de maneira desonrosa. São pastores que só cuidam de si mesmos. São nuvens sem água, impelidas pelo vento. Árvores de outono, sem fruto. 2 vezes mortas, arrancadas pela raiz. Então quem era que estava causando desordem na igreja? Os próprios pastores. A própria liderança. A própria igreja, próprios pastores e a própria liderança. Então todas as vezes, irmãos, que vocês denotarem isso, pode ter certeza. Ou quem está na frente do trabalho está igual, ou de tanto ter sido flexível. Ah, não, irmão, vai morrer. Ah, não, irmão, mas calma, não sei o quê. Ah, não sei o quê. Irmão, perde o controle da prova. Aí vira uma bagunça, porque aí um pode, outro pode também. Já era, você não tem mais moral para poder falar mais nada. Aí você vai ter que andar conforme a carruagem, conforme o tocar da música. Essa palavra aqui, irmão, essa palavra aqui, ela foi adiada. Essa palavra aqui era para ter sido pregada na outra Santa Ceia. Na outra Santa Ceia. E eu creio que ia ter mais líderes aqui, para poder ouvir isso aqui. Porque essa palavra foi orada, foi jejuada. Eu estou falando que aqui líderes aqui estão em pecado, então nada não. Cada um sabe de si. Agora se for os homens assim mesmo. Tá bom? Só que essa palavra aqui ela foi impedida devido às, como posso dizer, os imprevistos do dia a dia. Mas essa palavra foi do domingo passado. Aí alguém pode falar, ah não, irmão, a palavra aí não deu certo. Daniel orou, quando ele orou, o anjo veio para trazer a resposta. Aí o que o anjo fala? Daniel, desde o dia que tu aplicaste o teu coração em buscar a Deus, Deus me enviou. Mas quem me impediu? O príncipe da Pérsia. A mensagem foi de Deus, irmão. Mas o príncipe da Pérsia resistiu. Mas ele fala, mas Miguel, o poderoso em batalha, veio para me ajudar. Então, glória a Deus. Eu já estou aqui. Glória a Deus. Miguel não veio me ajudar. Então, irmão, às vezes acontece isso. Porque são revelações que vêm para libertar, para abrir o olho, para... Por onde que tu tem andado, irmão? Por onde que tu tem passado? Agora, por isso que é importante, irmão, se você está em uma igreja onde tem ordem, onde tem decência, onde tem um pastor que cuida de você. A Bíblia fala, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me conhecem. O bom pastor dá vida pelas ovelhas, mas o mercenário, que não é pastor das ovelhas, ele avista o lobo. E ele deixa as ovelhas e o lobo vem e as arrebata. Porque ele não tem compromisso com as ovelhas. Ele é mercenário, ele só quer isso aqui, ó. Ele só quer tirar o que a ovelha tem. E a ovelha de fato tem que dar alguma coisa. Até para a sua própria boa vivência. A ovelha ela tem que dar lã. Então você tem que, a ovelha tem que contribuir. A ovelha chega um tempo que ela tem que... Aquela lã dela tem que ser tirada, ela tem que ir para a tosquia para arrancar aquela lã dela. Então a ovelha de fato tem que dar, a ovelha de fato tem que produzir. Só que tem uns pastores por aí que só querem arrancar o couro, irmão. Eles arrancam ali o couro. Então é importante, irmão, vocês terem esse entendimento do que é a Santa Ceia, do que estava acontecendo naquela Santa Ceia. O porquê daquela desordem, o porquê que Paulo escreve advertindo, a quem ele está advertindo. Ele não está advertindo ali, não são as pessoas comuns mesmo, como ele está advertindo, é a liderança da igreja. São os líderes, são os cabeças tribais, é esses que Paulo está advertindo. Ó, não foi assim que eu ensinei a vocês. Tudo bem, aquela igreja era uma igreja que tinha problema, a igreja de Corinto, ficava num território pagão, era uma cidade marítima, onde tinha um porto, onde muitas pessoas iam e vinham, embarcações chegavam e saíam, então muitas culturas, muitos costumes pagãos adentravam a cidade de Corinto. Então, se entende, era uma igreja que ainda estava em desenvolvimento. Dá para se entender.
Não foi aquilo que Cristo deixou, porque Ele fala: eu deixei a vocês aquilo que eu também recebi do Senhor, que na noite que foi traído, tomou o pão e tendo dado graça, partiu e o deu. É partilha, irmão. Não é comer. Aqueles pastores que estavam fazendo aquilo, eles eram tão gulosos, que eu acredito que eles estavam à bisa, com o pão na boca, comendo, sabe, com o desespero de acabar. Naquele contexto, irmão, hoje o pão para nós não simboliza nada. Hoje o pão para nós, o suco de uva, fora no contexto da ceia, para nós não simboliza nada. Para nós aqui simboliza o corpo e o sangue de Cristo. Mas fora isso daí, às vezes você até joga fora o pão que fica lá. Mas naquele contexto simbolizava muito. Agora, nos dias de hoje, o que se aplica o pão e o vinho? Aquilo era recursos para a igreja. Talvez hoje, o que é os recursos para a igreja hoje? Que hoje se dizem pastores, porque o verdadeiro pastor dá a vida para a ovelha. Se for necessário, ele deixa de comer para dar para a ovelha. Hoje não. Hoje, se o salário de 12 mil não cair na conta, já alguns aí, tá, irmão? Não é a nossa realidade aqui, tá? Mas se não cair na conta, tá vendo? Tira o salário de muitos aí. Tira a retribuição de muitos aí. Tudo por fora. Você que me ouve aqui, ó. Você que me ouve. Ah, não! Eu fiz a minha parte. Ô, irmão. Para alguém comer o meu dinheiro, eu mesmo como. Para alguém usar de forma errada, eu mesmo uso. As coisas, irmãos, recursos é para dar condição àqueles que não têm. Recursos para aqueles que não têm. É para isso. Ah, não, eu fiz a minha parte. Ô, irmão, como assim você fez a tua parte? Então, eu fiz a minha parte. Agora eu quero ver como está sendo usado. Ah, não, te dou. Então tá. Então fica a sua consciência. É assim, dessa forma que você atribui o que Deus ensina, então, tá bom. Mas não é assim que está na Bíblia. Então é importante isso, irmão, vocês verem aonde vocês estão, sabe, se fixando para ter comunhão, para partilhar do pão, forma correta como está sendo feito, a significância, o significado correto que se dá ao ato da ceia, aos recursos da igreja. É isso, irmão. Então hoje Deus nos adverte, amém? Então agora você vai comer de forma consciente, agora você vai comer com entendimento, sabendo o que isso significa, qual a importância disso para a tua vida. Aí isso vai te trazer saúde, isso vai te trazer paz, porque há uma bênção. Assim como aí fora, vocês, né, eles abençoam algo e dá para uma pessoa, e aquilo produz algo ruim naquela pessoa que come. Vocês sabem do que eu estou falando? Assim também é no mundo cristão. O mundo espiritual é real. No mundo antigo eles acreditavam que quando se pegava algo e se abençoava, aquela divindade que eles apresentavam, ela internalizava dentro daquela matéria. Então quando eles comiam, eles estavam introduzindo aquela divindade para dentro de si. Então, é a mesma coisa, irmão. É o corpo de Cristo, é o sangue de Cristo. A bênção vai ser dada. Agora, quando você ingerir, quando você beber, você está ingerindo tudo aquilo que está na pessoa de Cristo, que está embutido nos atributos de Cristo, você vai introduzir dentro de você. Amém, irmão? E você vai sair daqui abençoado. Amém? Então, louve a Deus com as palmas. Senhor Jesus, eu ouvi a tua palavra.